Olá, tudo bem? Professor Leanderson mais uma vez aqui com vocês para a gente dar sequência às nossas videoaulas. Bem, na aula anterior a gente focou na correção de atividades. Então hoje nós vamos dar seguimento, certo? Com o capítulo 2 da unidade 3. A unidade 3 está focando no continente americano. O capítulo 2 vai falar especificamente sobre aspectos naturais desse continente. Lembrando rapidamente das aulas anteriores, a gente estava vendo aspectos humanos, aspectos relacionados à colonização e a diferença existente na sociedade atual. Duas formas de regionalização, certo? E esse padrão diferente no aspecto social. Só que agora nós vamos focar na questão física. Nós vamos ver clima, relevo, hidrografia e vegetação. Esses 4 aspectos serão abordados nesta aula. Então, muita atenção, peguem o material de vocês para acompanhar as observações do professor. Se necessário for, até pause esse vídeo para pegar seu material e, quando voltar, dar continuidade e não perder nenhum momento da aula e principalmente de interação, pois é muito importante esse momento, você está com seu material de apoio. Então vamos lá. Bem, o relevo do continente asiático, de maneira bem rude, certo? Eu direciono a visão de vocês para o mapa. Eu quero que vocês observem o mapa e percebam a diferença, certo? No relevo do continente americano. O que é que a gente pode perceber? Que do lado oeste, nós temos na imagem uma coloração mais destacada, mais forte, mais encorpada, certo? Mais escura, como o vermelho, né? O laranja, o amarelo. E na parte leste, nós podemos perceber o quê? Já uma coloração mais clara, como o verde, certo? Então, o que é que a gente pode tirar de aprendizado a partir do olhar relacionado a essa imagem? Que há uma diferença existente na altimetria, ou seja, na altitude média do continente americano. O que significa isso, professor? Que essa região mais ao leste, a região mais oriental do continente americano, ela tem uma altitude menor do que a do outro lado, certo? Lá no oeste, lá na parte mais ocidental. Então, simplificando, nós podemos perceber que há uma variação mais ou menos desse formato, ó. Essa parte seria a parte oriental, e quanto mais para o interior, certo? Acontece o deslocamento, maior é a altitude, ok? É só a gente levar, certo, essa imagem e comparar com o mapa, certo? Assim também, lembrando, é importante que vocês saibam definir relevo. Lá no 6º ano, eu comentei para vocês que o relevo é apenas a manifestação da estrutura geológica, ou seja, conjuntos de aclives e declives da superfície terrestre, altos e baixos, essa ondinha que eu muito falei com vocês, esse conjunto de aclives e declives da superfície terrestre. Isso então é o relevo. As formas de relevo do continente se deram pela atuação dos agentes internos e agentes externos, além de consequências de ações da sociedade que ocuparam esse espaço. Voltando também à fita, agentes internos são os agentes que constroem o relevo. Exemplos, professor: tectonismo e vulcanismo. São forças que atuam no interior do planeta e a gente sente o resultado aqui fora, como tremores, certo? Como erupções vulcânicas. E os agentes externos? Os agentes externos atuam de fora para dentro, como o sol, como o vento, como a chuva, como os seres vivos, certo? Tem esse poder de modificar o relevo. Assim, a atuação dos agentes do relevo possibilita classificar a fisionomia da América, principalmente em montanhas,
planaltos e planícies, conforme representado no mapa ao lado. Onde é que está então localizadas as montanhas no continente americano? Do lado ocidental. Na América do Sul, nós temos aqui a Cordilheira dos Andes. Cordilheira, lembrando, significa o quê? Significa um conjunto de montanhas, beleza? Então, nessa região, nós temos as montanhas. O planalto localizado na região central e as planícies mais rebaixadas no litoral, certo, do Oceano Atlântico. Como é possível observar, o predomínio de elevações ocorre em todas as porções que compõem o continente, principalmente na sua porção oeste, isto é, desde lá do Alasca até o extremo sul da América do Sul, aqui entre o Chile e a Argentina, ok? O processo geológico que influencia essas formações é o orogenético, decorrente da movimentação das placas tectônicas. Vocês lembram sobre como as placas tectônicas se movimentam? Espero que sim, mas vamos fazer uma revisãozinha rápida. Bem, nós temos uma imagem da atuação dessas placas. As placas tectônicas, elas são grandes massas rochosas que se deslocam sobre o magma, beleza? Realizando 3 movimentos. O movimento convergente é o que na imagem anterior a gente chamou de orogenético, certo? O movimento divergente, que é a separação, e o movimento transformante, que é esse choque lateral, beleza? Vamos reparar aqui nessa imagem, que também tem no material de vocês, que na região que corta, ou que a gente percebe a Cordilheira dos Andes, as placas tectônicas estão em choque, realizando um movimento convergente. E esse movimento vai ocasionar a elevação de uma das placas, formando essas montanhas que nós estamos falando, ok? Então a gente fez uma rápida revisão sobre conceitos vistos em outro momento, né, aí anterior, e agora ele vai dar sustentação para a gente seguir adiante, ok? Opa! Recursos minerais. Bem, é importante a gente destacar que a aparição ou não de alguns recursos minerais em determinadas localidades está associada à estrutura geológica, certo? Está associado às bacias sedimentares, aos escudos cristalinos, certo? A dobramentos modernos. Então a gente tem que fazer essa associação. Nós não vamos achar petróleo em área de escudos cristalinos, nós vamos achar petróleo em bacias sedimentares, pois o petróleo, como nós sabemos, ele é resultado da decomposição de recursos naturais. Então fez-se necessário, certo, o acúmulo de sedimentos e matéria orgânica por muito tempo até a produção do petróleo. Assim, no continente americano, nós sabemos, devido à grandiosidade, que existe uma variedade de recursos minerais, como por exemplo o Chile, certo? O Chile ele tem um grande destaque na produção de cobre. O Chile sozinho, ele é responsável por aproximadamente 25% de todo o cobre, certo? Comercializado no mundo, de toda a reserva mundial, beleza? Assim como o Brasil também, devido à sua dimensão, tem importâncias nas reservas de minerais. O Brasil é o 3º maior produtor de ferro, e o ferro extremamente utilizado. Nós temos outros recursos naturais recursos minerais que também são importantes e que tem em abundância no Brasil, como o urânio, certo? Ainda pouco utilizado no território brasileiro, certo? Por ser, certo, um recurso mineral que tem a possibilidade ali de utilização, certo, em usinas nucleares, certo? Inclusive aqui no estado do Ceará, em Santa Quitéria, a 205 quilômetros daqui de Maranguape, existe uma das maiores reservas de urânio do Brasil. Então o Brasil é destaque também em muitos recursos minerais, beleza? Especificamente o território brasileiro, ele tem uma grande concentração de minérios na região centro-sul, ali por Goiás, Minas Gerais, certo? Como também na região norte, onde
ao destaque, né, dos grandes carajás, a Serra dos Carajás, a Serra Pelada, certo? Pontos extremamente explorados para a retirada de minérios da região, ok? O petróleo também é um importante recurso mineral e está presente em países como Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Equador, Brasil. Um grande destaque desses países citados é a Venezuela. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, certo? Maior reserva de petróleo do mundo. Você deve estar se perguntando, como é que a Venezuela tem tanto petróleo e passa por uma dificuldade econômica gritante? Bem, isso aí é pauta para as próximas aulas, certo? Neste momento, vamos focar nos aspectos físicos do continente americano. Mas deixo também aí uma possibilidade de buscar, né, de se questionar, de ir atrás, certo, dessas observações. Fica só a referência, espero que vocês tenham essa curiosidade e busquem, certo, essa informação. Mas hoje nós vamos focar, certo, aqui nas questões físicas. Próximo aspecto a ser destacado é a condição climática. Devido à grande extensão territorial do continente americano, nós podemos perceber o quê? Uma variedade de climas, certo? E uma disposição existente desde lá da região norte até ao sul, ok? Onde nós vamos encontrar o clima polar, o clima frio, o clima temperado, o clima desértico, semiárido, vários, tropical, subtropical, equatorial. Aqui na imagem, como no livro de vocês, vocês vão poder fazer a leitura de cada um deles e ter as principais características percebidas, certo? Em cada região. Deixo em destaque uma observação sobre o território nacional, sobre o Brasil, pois nós temos o clima tropical, o clima equatorial e o clima subtropical atuando no nosso território, beleza? Nós não vamos encontrar o clima polar, o clima frio, o clima mediterrâneo, o clima, certo? De montanha, temperado, nós não vamos encontrar, certo? Isso vai de acordo com a variação, beleza? Outro aspecto importante que a gente deve relacionar às condições climáticas é a vegetação. Eu nem destaquei, certo? Aqui no slide, a imagem da distribuição da vegetação. Eu apenas vou citar algumas dessas vegetações, como a floresta amazônica, certo? Que está relacionada ao clima equatorial, a Mata Atlântica, que está relacionada ao clima tropical, certo? A vegetação que nós chamamos de taiga, certo? Localizada na região norte, floresta de coníferas. Por que, professor, o senhor não trouxe a imagem? Por que o senhor não trouxe o mapa? Porque eu quero que vocês se atentem ao aspecto que a vegetação é apenas um espelho do clima. De acordo com a variação climática, nós podemos perceber a distribuição da vegetação específica naquela região. Então, sabendo a condição climática, eu consigo entender perfeitamente a distribuição da vegetação. Então, faça essa associação, certo? São páginas próximas, uma fala de clima, outra vegetação. Então, faça por você mesmo essa associação existente, certo? Essa relação existente entre clima e vegetação, ok? Passando, nós vamos falar agora sobre hidrografia, ou seja, a distribuição dos recursos hídricos no continente americano. A América possui uma quantidade considerável de recursos hídricos, tanto superficiais quanto subterrâneos, que são influenciados pela configuração do relevo e pelas características climáticas do continente. Então, nós podemos observar os mapas a seguir. Um deles, certo, vai falar sobre as bacias hidrográficas existentes do continente americano e o outro dos principais reservatórios subterrâneos. Sobre as bacias hidrográficas, há um destaque para os países como Canadá, Estados Unidos e o Brasil na América do Sul, ok? Especificamente, aqui no Brasil nós temos a maior parte da maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. Professor, a bacia do Rio Amazonas, ela é brasileira? Não, ela é internacional. Assim como a Amazônia, certo? Ela não está somente no território brasileiro.
mas nós podemos encontrar em outros países, como Peru, como Bolívia, certo? Entre outros. Então, a bacia do rio Amazonas, certo? Por mais que ela esteja 80%, 85% no território brasileiro, ela é uma bacia internacional e é a maior bacia hidrográfica do planeta. Outro aspecto importante a ser destacado também é a quantidade de reservatórios subterrâneos de água no nosso Brasil, certo? Nós temos o aquífero Guarani, localizado no centro-sul do Brasil, e também lá na região da maior bacia hidrográfica do planeta, nós temos um dos grandes reservatórios de água subterrânea. É impressionante a gente citar que na região norte do Brasil nós temos o maior rio do mundo em volume de água, em dimensão, em extensão, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo e ao mesmo tempo lá embaixo, de forma subterrânea, nós temos um dos maiores reservatórios do planeta, fazendo com que o Brasil sozinho tenha aproximadamente 20% de toda a reserva de água doce do planeta, beleza? Mas vale lembrar que o Brasil é agraciado, mas existe uma não disposição igualitária desses recursos hídricos. Onde nós vivemos, mais precisamente, nós temos falta, certo, deste recurso. Ano após ano, nós vivemos a incerteza das chuvas que se concentram nos 5 primeiros meses do ano, certo? Sejam suficientes para abastecer, chegar à nossa residência e garantir essa disponibilidade hídrica por um ano. Todo ano a gente se questiona. Como é que vai ser a quadra chuvosa esse ano? O inverno esse ano vai ser bom, certo? Então eu quero que vocês pensem nisso. O professor está falando que o Brasil tem muito recurso hídrico, mas não há uma distribuição igualitária. Assim como no mundo e assim como também no continente americano. Nós vamos ter regiões que vai ter uma maior quantidade de água, certo? Distribuição, e outras que faltam, beleza? Outro aspecto importante a ser destacado antes da gente encerrar nossa aula é a distribuição de massas de ar, certo? Inclusive na região norte há uma variação existente de um fenômeno, na verdade, chamado rios voadores. Vocês já se perguntaram, né? Não sei se vocês já estão dessa expressão, mas existem rios que circulam sobre as nossas cabeças, pois a água está em 3 estados, certo? E no estado gasoso, ela realiza movimento constante, de um lugar para o outro, assim considerados rios. Na região norte, especificamente, as nuvens trazem a umidade do Oceano Atlântico, associada à evapotranspiração por parte da floresta, ou seja, a transpiração das plantas, certo? Carregam ainda mais essas nuvens, ocasionando chuvas direcionadas e levando chuva para onde? Para a região mais interiorana, para a região dos Andes, onde se localizam a cabeça, a nascente dos principais rios da região. Então, essa é a disponibilidade hídrica do nosso continente. Então, eu fico aqui com essa nossa videoaula, deixo para vocês um grande abraço, realizem as atividades e na próxima semana a gente se encontra novamente para fazer as correções. Até mais!